Olá, amigos. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos por estarem conosco para nos permitir reflexionar a respeito dos ensinos de Jesus. Hoje, nós vamos buscar em o Espiritismo em Palavras Simples, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que hoje vamos trazer como reflexão Sede Perfeitos e o Homem de Bem. Primeiramente, Daniel, o que seria o homem de bem? Definem os espíritos que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Relativamente de acordo com o estágio onde nós nos encontramos, porque a plenitude, naturalmente, desta prática nós vamos atingindo a pouco e pouco, né? Mas é aquele ser, aquela criatura que tem preocupação exatamente de boas práticas no campo, exatamente da observação da lei divina. Então, essa figura, essa criatura é que se define como homem de bem. E homem não é uma questão de gênero, é uma questão de espécie. Homem, mulher, jovem, criança, idoso, é o ser humano que tem exatamente essa determinação na prática do bem. Do bem, né? Agora, Daniel, nós vemos que no dia a dia, na convivência, na sociedade com nós todos, nós vemos que somos muito heterogêneos ainda, né? Então, parece-me que estamos muito longe de sermos ainda um homem de bem. Seremos um dia perfeitos ainda, né? Relativamente, sim, porque todos nós atingiremos, ao longo da nossa trajetória espiritual, a perfeição relativa, nunca a perfeição máxima. Perfeição máxima é do Criador, da divindade, né? É dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é de Deus. Então, vamos adquirindo estágios de perfeição, né? Ao longo do curso da nossa existência espiritual. Então, cada passo que nós damos no campo das nossas aquisições morais, nós estamos nos encaminhando para atingirmos patamares que nos qualificam na condição de sermos pessoas de bem, homens de bem, né? Cada dia mais avançado. Então, pouco a pouco. Por isso que essa perfeição ela é sempre relativa. No estágio onde nós nos encontramos, aqui no planeta Terra, não existe perfeição, né? Então é possível atingir um certo nível de perfeição de acordo com os locais onde o espírito esteja estagiando também, né? Se o nosso planeta admite um nível de perfeição sempre relativo, pode ser que tenha criaturas aqui que estejam nesse nível de perfeição possível para o planeta Terra. Acima disso, né, pode reencarnar aqui em missão, é natural. Mas ele sai desse estágio terráqueo e vai para um outro local, um outro orbe, né, uma outra morada divina, onde ele esteja, né, consentâneo no nível da evolução moral daquele local, daquele planeta, onde seja possível uma nova experiência espiritual. Então nós sempre estamos relativizando, mesmo que estejamos no patamar máximo possível para o planeta Terra, né? Então, saindo do planeta, porque a gente terá condições de ascender moralmente para outros planetas, onde iniciamos um novo estágio evolutivo. Por isso que dissemos, vamos dizer, que a perfeição ela é sempre relativa até atingirmos aqueles patamares mais evoluídos que temos em Jesus, né, o modelo, né? Jesus, sabemos, é o Espírito que atingiu a condição de ser um Espírito puro e perfeito, relativamente, porque ele também não é absolutamente perfeito.
Essa perfeição absoluta, repetimos, é só conferida a Deus, ao Criador. Ao Criador, né? Agora, Daniel, então nós aqui no planeta Terra, o que nós temos que colocarmos em foco é para buscarmos sermos homens de bem. Sim, é esse o objetivo, e é possível isso. Como fazê-lo? Veja, a partir do instante que a criatura estabeleça para si, né, o desejo das boas práticas, né, esse é o caminho. Nós temos um referencial. Dissemos aqui outrora, e quem sabe é oportuno usarmos essa figura, digamos assim, que vai nos dar um elemento de compreensão. Nós temos guias para nos conduzir, né? Essas guias são as chamadas leis morais, né? Então, e onde que nós as aprendemos? No Evangelho. Então, nós temos uma estrada toda para percorrer. Então, na medida que a gente fica dentro desta trilha, né, não é o trilho, mas é a trilha, a gente está caminhando no sentido de nos aperfeiçoarmos. Então, essa é a proposta da boa prática no bem, a fim de adquirirmos aquela condição, né, aquela definição que a gente não adquire para colocar o diploma na parede, né? A gente não ganha essa diplomação de homens de bem. São as nossas conquistas, né? Que avançamos ora num campo, ora noutro campo, porque são inúmeros os campos de aprendizagem do espírito, né? O espírito é um ser complexo, é um ser holístico, digamos assim. Nós nunca estamos prontos e acabados. Criatura nenhuma no nosso estágio evolutivo, e também acima de nós, né, até certos patamares, nenhuma criatura está pronta ainda. Então nós estamos nos aprontando, nós somos seres em processo de aprimoramento. Então isso não para nunca, a rigor, né? Mas o caminho é a prática. Estamos a caminho. Estamos a caminho, sempre. Para que possamos reflexionar, Daniel, e sermos bastante práticos, nós podemos dizer que aqueles que cumprem os seus deveres sociais, eles podem serem chamados de homens de bem? Nós precisamos qualificar o que sejam os deveres sociais, né? Porque às vezes a criatura socialmente ela tem uma boa postura, mas no recesso do lar, por exemplo, é um déspota, né? Por isso que dissemos há pouco, nós precisamos observar a questão holística, ou seja, o ser integral, aquela criatura que tem um patamar médio, por assim dizer, se a gente pudesse passar uma régua, né, Walter? Quantificar, né? Exatamente, onde todas as suas conquistas o qualificam como criatura de bem, né? Então nós temos dificuldades em certos campos, o que naturalmente não é desestímulo nenhum, né? Se nós descobrirmos que em certos pontos da nossa condição moral é deficitário, né, e todos nós trazemos esses desníveis, o que é absolutamente natural pelos espíritos que gravitam no planeta Terra, na psicosfera, né? Quem sabe ali que nós devemos nos deter com maior afinco, com maior esforço de renovação. Mas a criatura, ela tem um nível espiritual, né? Ela tem degraus. São esses degraus que vão qualificá-la, se a criatura é do bem ou é do mal, né? Essa que é a questão. E nós não estamos aqui, né, para medir ou usar uma métrica para as pessoas independentes. Cada um faz por si. A sua reflexão em relação ao Evangelho. Quanto do Evangelho a gente já consegue vivenciar, essa é a métrica que vai nos situar na condição de espíritos em trajetória de conquista. Agora, lá na intimidade, todos nós, né, nós sabemos mais ou menos como que estamos caminhando nessa estrada aí das conquistas, né, e desabrochando as virtudes de cada um de nós. E nós sabemos que isso depende de um esforço próprio, natural, de cada um de nós, né? Então, isso é muito importante, principalmente sabendo que nós temos um modelo e guia, que você bem colocou, que é Jesus.
E quando estamos seguindo exatamente os ensinamentos dele, colocando isso na nossa prática, temos certeza que estamos a caminho. Queremos convidar a todos para estarem conosco no próximo programa, que nós vamos dar continuidade a esse capítulo, que assim nós vamos ver que quão é bom e quão é útil para nossas vidas, quando fica mais leve, quando conhecemos e sabemos que conseguiremos colocar na prática os ensinos de Jesus. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Caros amigos, que alegria estarmos juntos. Nosso fraternal abraço, rogativas a Deus por todos nós, que encontre no seu lar muita paz, Jesus no coração de todos. Deus nos abençoe. Nós queremos comentar algumas questões deste livro, O Consolador, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Algumas questões aqui que se nos apresentam em que foi perguntado ao Espírito, né, a Emmanuel, o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, a fim de que ele tecesse alguns comentários ao nosso entendimento. Essa questão aqui que se apresenta também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a pergunta é, 307, por que disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vice, ou que promove o escândalo? Em primeiro lugar, nós precisamos ter um entendimento da palavra escândalo para a época e o que quer dizer esse contexto, né? É o mal que nós podemos causar ao outro, algum caso de tropeço ou impedimento do seu crescimento espiritual. De regra geral, nós pensamos hoje na palavra, literalmente, como escândalo, algum evento em que uma pessoa promova, em que coloque em evidência o mal de outrem, ou coloque em evidência o seu próprio mal, né? Um escândalo. É assim que a sociedade às vezes interpreta. Em si, a palavra quer dizer iniquidade. Iniquidade, nos textos evangélicos, quer dizer o mal que se possa promover. No entanto, é necessário que se promova, que o escândalo exista, mas ai daquele que o promova. Veja que interessante essa colocação. Necessário que tenha o mal. O mal provém das expiações, da necessidade expiatória que nós, na maioria das vezes, pelo sentido do aprendizado, temos que vivenciar. Mal que causamos muitas vezes no nosso passado e que nós precisamos provar, reparar, refazer os caminhos e que muitas vezes a pedagogia do amor, o ensinamento do amor, não é o suficiente para que nós possamos fazer a leitura do aprendizado. E às vezes a dor, a grande pedagogia da dor, se apresenta. Então, é um mal que adveio da nossa própria construção. Então, é necessário que exista, porque é necessário passarmos por certas dificuldades, muitas vezes, para fazer o nosso aprendizado. A gente vê e percebe que no dia a dia, na vida da gente, a gente cresce quando tem dificuldade. Quando nós temos dor e dificuldade é quando nós aprendemos a fazer alguma coisa de diferente, a pensar diferente, a agir diferente, a refazer os caminhos, a reconstruir, a dizer basta, vamos começar a fazer outra coisa, fazermos diferente porque não está dando certo o que nós estamos fazendo. E normalmente a gente percebe pela gente mesmo que retira daí grandes lições. Haja visto que às vezes numa roda de amigo, de uma conversa simples, às vezes nós começamos a contar coisas alegres, descontraídas, mas outras tantas vezes nós começamos a fazer apontamentos dos momentos mais difíceis e nós fazemos esse apontamento das nossas vidas, contando ou falando sobre isso, e normalmente aí está inserido a fase que nós mais aprendemos.
Então, mostra a necessidade desse evento, digamos assim, dessas vicissitudes que nós provocamos mediante os nossos equívocos, que chamamos dor, aflição. E aí também se justifica ou se explica que não há uma pena eterna e que também não há algo, algum evento que seja aflitivo em nossas vidas, que nós não demos motivo ou causa. Se não for nessa vida, demos causa na vida passada. Mas ai daquele que o promova, ou seja, porque nós angariamos consequências muito maior, porque o mal que nós promovemos, na maioria das vezes, não é só o mal que promovemos para a nossa vida, na nossa intimidade, às vezes para termos tantas coisas no futuro de dificuldade, promovemos na vida do outro. Então, claro que nós nos comprometeremos muito mais ainda pela promoção desse mal. Então, é nesse sentido que Jesus vinha falar sobre o escândalo, pelo mal que nós podemos promover para a vida do outro e para as nossas vidas. Então, nós temos que procurar pensar, refletir. Eu acho que já chegou um tempo em que nós, espíritos humanos, já progredimos um tantinho na Terra e já vemos na população, de modo geral, uma maneira diferente de pensar. Graças a Deus, existem tantas coisas tão boas, tanto voluntariado, tantas pessoas que se preocupam com o outro, tantas pessoas que desejam ter a promoção social, fazer isso acontecer na vida do outro, pessoas que buscam participar de ações sociais. A gente vê isso nas casas espíritas, onde nós ali estamos no sentido de nos estudar, de crescer, de praticarmos a nossa religião, de estudarmos os textos evangélicos, de estarmos com Jesus, a vontade das pessoas que alguém esteja se organizando a fim de que ela possa participar dessa ação social. Então, o pensamento humano tem crescido. Mas é importante também a gente verificar o quanto a gente opera, ou faz, ou promove esse bem, e a gente deve se policiar no sentido de reparar qualquer pensamento egoístico no sentido do bem. Não fazer disso uma promoção pessoal no sentido do orgulho, no sentido do egoísmo, porque da mesma maneira Jesus nos solicitou que o que fizer a mão esquerda, a outra não saiba a vossa mão o que fez a outra. No sentido de que nós temos que disciplinar a nossa alma para fazer por amor, com esse sentimento precioso no coração, sem moeda de troca, sem exaltar-nos, sem colocarmos-nos em evidência, a fim de fazer a promoção e de dizer para nós mesmos, olha, eu fiz, no sentido orgulhoso e egoísta. Fazer o bem, pelo prazer e pela alegria de ver um sorriso, de receber um abraço, de estar com o outro, de fazer a diferença na vida de alguém de alguma maneira, de fazer alguma coisa para que o mundo seja melhor, porque é o mundo que nós desejamos. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, que a gente não faça essa promoção como moeda de troca, mas faça com o profundo amor, o amor que Jesus nos ensinou. Nós sempre temos alguma coisa de bom em nós que podemos oferecer. Uma palavra amiga, a maneira de ouvir, um abraço amigo, o caminhar juntos, tantas coisas que nós podemos promover de bem na vida das pessoas, que não necessariamente as coisas que possuímos para distribuir. Se assim pudermos, ótimo, podemos fazê-lo também. Então pensemos nesse ensinamento do Cristo. Continue conosco, assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Desejamos a todos muita paz. Amigo telespectador, estamos de retorno com o quadro No Entorno da Mediunidade, que é sempre uma alegria tratar esse assunto com vocês todos,
Eu tenho conversado nos últimos programas sobre o assunto da obsessão e sugestões de tratamento e vou dar continuidade ainda por um tempo nesse programa, né? Também tenho dito que a influência espiritual só alcança resultado quando se permite, de uma forma consciente ou inconsciente, essa influência. Quer dizer, você é que sintoniza e às vezes de forma inconsciente não sabe por que está sintonizando ou porque desconhece o mecanismo da comunicação. Como todos sabemos, a obsessão é uma ação persistente de um espírito de má intenção, mal intencionado sobre alguém com diversas causas e motivações. Então, por isso que a sintonia de um espírito mau só pode estar dando em vibração negativa. Então, o influenciado e influenciador vibram nesse padrão mais inferior. Ou seja, os pensamentos, então, que as pessoas que estão sob influência constante e não saem, que cultivam, elas estão no padrão inferior. É difícil de colocar essa questão, mas para que você permita que uma influência tome conta, atrapalhe tanto de você, porque você também vive nesse nível. Então, há sempre a recomendação do esforço de mudança. Ressalto que, do ponto de vista da lei das comunicações, a solução de sair de uma faixa é simples, apenas eleva o seu pensamento de forma constante, do ponto de vista das leis das comunicações. Na prática, as coisas são muito mais complexas. Nesses últimos programas, eu tenho tratado o tema levando em conta os aspectos da obsessão e suas causas, sendo que a mais contundente é a vingança ou o revanchismo. Recomendei sempre que deve o obsidiado tentar levar o padrão mental para sair da influência do obsessor, porque está na lógica da sintonia da comunicação. Acontece, porém, caro amigo telespectador, que mudar de frequência não é mesmo que mudar uma estação de rádio. Você pega no botão do dial e muda, né? Ou aperta o scan e até encontrar uma estação de frequência superior. Existem muitos aspectos relacionados com a própria experiência de vida da pessoa, né? O ambiente em que foi criada e educado e no ambiente que se encontra atualmente. Dos desafios que ela tem pela frente, como a formação educacional e profissional, a família, o trabalho, as relações, os desenvolvimentos sociais de toda a natureza, as alegrias e frustrações e tantos outros aspectos do cotidiano de todos nós. Então, tudo isso é um processo. Tem aspectos que referem-se ao estado emocional, muitos estão em depressão por múltiplas causas, até aquelas relacionadas à sua química do organismo, que leva o indivíduo a fases de depressão profunda, de afundamento, de euforia e etc., que você conhece muito nessa área da psiquiatria e da psicologia. Quando está se vivendo ou vivenciando problemas críticos de qualquer ordem, torna-se difícil girar um botão, né, e mudar de frequência. Não se consegue, muitas vezes, sem ter um auxílio externo. Muitas vezes é importante um tratamento terapêutico na área da psicológica e médica, para dar o mínimo de conforto e estabilidade emocional ao obsidiado. Por isso, caro amigo telespectador, a recomendação, a porta de entrada para tratamento de casos de obsessão no centro espírita deve ser o serviço especializado de atendimento fraterno, que lá a equipe está preparada para orientar. Lembro também que em crise uma pessoa tende a ter pensamentos negativos, tais como raiva, ódio contra a vida de todos, daquelas que ela pressupõe que atrapalharam, que são responsáveis pelo seu sofrimento. Quando se está em estado de negatividade acentuado, os pensamentos comuns são emissores de ondas de baixa frequência. Isso facilita a sintonia com espíritos inferiores, alguns com propósitos maus contra o próprio doente, outros que utilizam o doente como ponte para atingir terceiros, muitas vezes entes familiares. Assim não podemos ser ingênuos, né? Acreditando que uma pessoa em estado depressivo, com uma difícil e vida cheia de frustrações e altamente influenciada por entidades espirituais, pode de uma noite para o dia, da hora simples, virar o seu dial e mudar o padrão vibratório. Eu vibrava lá, agora eu vibro aqui como se escutasse aquela estação de frequência X, eu passo a escutar a estação de frequência Y. Antes de tudo, é necessário um tratamento adequado, envolvendo terapias humanas, né, na área psicológica, muitas vezes médica, quando necessárias, e terapias espirituais, até trabalhos especializados de obsessão. É importante, portanto, também que o doente deixe de frequentar ambientes que despertem sofrimentos negativos, já que precisa mudar de frequência. Evitar que ele entre naquele contato com aqueles níveis que remontam, né,
as suas frustrações para que ele mude o seu padrão vibratório, para que ele não caia de novo na armadilha. Deixar de frequentar ambientes viciosos, que estão sempre repletos de companheiros espirituais em busca de vítimas para vampirizar energias. É muito importante que no ambiente da família haja um esforço de compreensão, mesmo que muitos não acreditem na influência espiritual. É importante que entendam que a recuperação do obsediado, a estabilidade emocional do ambiente familiar é fundamental. Ou seja, o indivíduo que está precisando de atendimento, se estiver num ambiente louco, cheio de confusão, de baixo padrão vibratório, né? Todo mundo gritando com todo mundo, com pensamentos negativos, falando palavrão, ouvindo notícias ruins e assim por diante. Como é que você quer que o indivíduo saia? A turma vai dizer assim, não, você é responsável pelos teus pensamentos, é responsável pela tua existência, você que caiu nesse nível porque quis. Mas não é bem assim, nós sabemos disso. O ensino cristão, né, de amar o próximo como a si mesmo é a chave para muitos dos problemas familiares. Pois aquele que consegue exercitar ou se esforça por alcançar esse tipo de prática ou de aplicação, ele já está perdoando, né, as ofensas, ele já terá esquecido, já terá ressignificados, né, comportamentos de outros, o seu entendimento sobre aquilo que ele ofendeu, e já estará vivenciando. Então, se você lembrar que Jesus traz essa mensagem, né, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como a grande mandamento da lei, se você, na família, ou seu amigo do indivíduo está envolvido com ele, pense também em praticar e não só recomendar ao indivíduo. Sim, mudar de forma de pensar também se aplica aos familiares, que eu acabei de dizer, né? Pois para elevar o nível espiritual de um ambiente, todos precisam contribuir. Todos precisam, porque o nível espiritual do ambiente é resultado do coletivo, de como todas as pessoas estão envolvidas. A prática do culto semanal do Evangelho no Lar é sempre recomendável. E por que é recomendável isso? Porque naquele momento do Evangelho no Lar, o que todos fazem? Todos se recolhem, né? Dão um tempo para outras questões, desligam a mídia, os aparelhos, se concentram, alguns põem músicas que elevam o nível espiritual, os sentimentos, tomam de uma leitura do Evangelho, de uma mensagem evangélica, de recomendação, que fala em amor, em paz, em perdão, reflete. Nesta hora, quais são as companhias espirituais que chegam? As companhias espirituais dos seus entes queridos, as companhias espirituais dos seus mentores, as companhias daqueles que estão em processo de proteção. Então, a atitude, né, de atuar no culto do Evangelho no Lar de forma recomendável é uma medida bastante racional. Não é uma medida emocional, uma medida religiosa, é racional porque está na lei de comunicação. Eu quero que você pense nisso. Então, o que nós conversamos sobre hoje foi o seguinte: levar o padrão vibratório para sair da faixa negativa não é como pegar um botão de rádio e mudar de estação. Não é como chegar no controle de TV e mudar a faixa que você está assistindo. É muito mais complexo do isso. Se o indivíduo, num processo obsessivo, tem muitas causas atrás, está em depressão, está cheio de frustração, está com dificuldade na vida, alimenta raiva e assim por diante. Então tem que trabalhar essas questões do amor, orientá-lo, fazer muitas vezes tratamento com terapeutas para auxiliá-lo a se estabilizar e daí atuar no nível espiritual para que ele possa, nesse instante, ter essa fortaleza da espiritualidade superior. Por hoje eu fico por aqui. Eu recomendo aos queridos amigos que continuem ligados nesse programa, porque é sempre uma escolha de nível vibratório espiritual elevado. Tchau. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Você já fez observação do tipo, ou observações do tipo, o mundo em que vivemos está pior, está cada vez pior, o mundo não tem solução, o mundo, melhor seria que Deus realmente terminasse com o nosso mundo, porque o ser humano não tem solução? Você já fez essas observações?
Já refletiu, já pensou estas questões? Achou que o melhor mesmo seria exterminar porque o ser humano, por exemplo, não tem solução? Será que você não está colocando apenas o seu próprio desânimo, o seu pessimismo, a sua pouca esperança? Qual é a contribuição que você está dando em relação a este mundo? Será que o mundo está melhor ou está pior? Vamos observar um pouco? Vamos refletir sobre algumas questões? Primeiramente, todos estamos inseridos numa obra divina. Estamos inseridos num contexto de um projeto de Deus. Se alguma coisa nesta obra não tem solução, Deus errou. Será que Deus erra? Será que ele teria cometido e feito investimento errado nos seres humanos, seus filhos, espíritos que no corpo físico estamos vinculados a um corpo, presos a um corpo? Será que Deus errou? Então temos que observar um pouquinho melhor. Tudo na obra divina progride. O próprio globo terrestre passa pelo progresso. Se olharmos a história, a arqueologia de alguns milhares de anos atrás, a vida era quase impossível neste mundo, nesta terra. E ela foi evoluindo, melhorando suas condições e atingiu um patamar onde a vida tornou-se possível. Mas tratando-se de seres humanos, os mais focados nas nossas questões de seres humanos, se observarmos quantos recursos temos hoje trazidos pela ciência e pela tecnologia, quantas facilidades de comunicações, de interação, de recursos que facilitam as nossas vidas, trazem conforto e uma série de facilidades. As comunicações romperam praticamente as fronteiras das nações. Nos comunicamos com qualquer lugar do mundo através dos recursos hoje existentes. Já estamos chegando como fazendo uma continuidade das viagens marítimas do século XV, século XVI. Hoje nós estamos fazendo viagens espaciais. Então há um progresso na ciência e na tecnologia que vem facilitar as nossas vidas. Mas você perguntaria, é as guerras, a violência que toma conta do mundo? Será que a violência hoje é menor ou maior do que ontem? Do que no passado, do que alguns séculos atrás? Será que a violência que hoje você toma conhecimento quase no instante que ela está ocorrendo, as guerras, você acompanha ela pelas mídias televisivas, pela internet, quase que instantaneamente? Será que antes você não tinha acesso a estas informações e elas ocorriam? Se pensarmos um pouquinho, vamos pensar no espaço de 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, qual era a diversão pública, de uma maneira geral, onde atraía nós tínhamos um atrativo para grandes populações? Eram as arenas, com os gladiadores, com as pessoas se degladiando, e o auge deste processo, dessa diversão popular, era quando havia sangue. Saía todo mundo satisfeito, feliz, pela forma que as coisas ocorreram, as feras atacando os cristãos na época de Cristo. Então a diversão popular mais importante, mais volumosa, com maiores atrativos, eram as arenas. Hoje, 2000 anos depois, qual é a diversão popular? Continua sendo as arenas. Eu costumo brincar, 11 bobos de cada lado correndo atrás de uma bola. E quando há violência, a maioria não fica satisfeita com a violência, fica indignada. Portanto, o nosso interior, as nossas questões interiores melhoraram bastante em relação a 2000 anos. Antes nós nos satisfazíamos e ficávamos felizes com sangue, com morte, com assassinato. Hoje, nós ficamos indignados quando, nas nossas arenas do futebol e de outros esportes, ocorre um ato de violência. Pensemos nas nossas leis. As leis antigamente eram olho por olho, dente por dente. O processo de justiça era caótico. Hoje nós temos situações de direito muito bem definidos, mesmo que às vezes as leis não sejam cumpridas adequadamente, mas muitos direitos, através dos legisladores, da evolução do pensamento humano, pelas indignações de algumas ações não condizentes com a nossa racionalidade, nós tivemos grandes conquistas. Por exemplo, no Brasil, há 100 e poucos anos atrás, era permitido seres humanos escravizarem outros seres humanos.
A abolição da escravatura veio nos colocar, em verdade, na igualdade de condições, independente da cor da pele. É verdade que as conquistas são gradativas, mas já houve uma melhora. Não é mais permitido a escravidão de seres humanos, pelo menos apoiados e amparados pela lei. Então houve uma melhora. A lei humana caminhou para algumas melhoras. Hoje nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde estabelece-se regras de respeito à condição destes que estão iniciando no processo, na jornada terrena, numa nova etapa. A estes é proposto pela lei que tenham direitos, respeito às suas condições, às suas fragilidades, direitos à educação, direito ao respeito, direito à saúde, uma série de questões. Mesmo que ainda não se respeite completamente, mas os primeiros passos foram dados para isso. O progresso, que como estaremos daqui a 50, 100, 200 anos? A vida está sempre em progresso, tudo progride. Hoje temos preocupações, por exemplo, que não tínhamos há bem pouco tempo, com o meio ambiente, os cuidados com a casa onde moramos, onde residimos por uma jornada razoável, que em média dura 76, 77 anos. Portanto, temos aí uma preocupação da humanidade, até de alguns governantes, para com o meio em que vivemos, com a casa, o cuidado com ela. Portanto, houve uma melhora nesse sentido há bem pouco tempo atrás. Poucas preocupações tínhamos. E se hoje a nossa média de vida é 76, 75 anos, antigamente não durava 50. Então houve um progresso da ciência médica, dos recursos, da própria alimentação, nos trazendo recursos maiores para que possamos viver mais longamente, aproveitarmos melhor, com saúde, com condições, os recursos que esta escola e esta terra nos oferecem. Portanto, é preciso, se ainda não estamos numa condição perfeita, se ainda você acha que o mundo está ruim, eu concordo que tem muito a melhorar, mas já melhorou bastante. Mas não podemos nos conformar com isso. É preciso ir além. Se você acha que o mundo não está bom, eu lhe pergunto, qual a contribuição que você dá para que ele melhore? Você tem estado com Jesus em sua vida? Em suas ações, você pensa como agiria Jesus se estivesse em nosso lugar? Como agiria Madre Teresa de Calcutá, se você não quer ir tão longe? Como agiria Buda, se você está vinculado à filosofia budista? Como agiriam estes seres que vieram para nos mostrar caminhos? Nós estamos agindo de forma coerente ou estamos contribuindo para o atraso do mundo ou para a demora do progresso do mundo? Nós podemos, como indivíduos, melhorar o mundo? Você acha que não? Que seria uma gota no oceano? Mas a melhora do mundo passa pela melhora de cada um dos seus indivíduos. Pais educando melhor os seus filhos, estabelecendo limites, orientações, estabelecendo os valores morais e éticos, estabelecendo um senso crítico em relação aos desmandos, à violência, à intolerância, à corrupção. Professores cumprindo o seu papel no processo de orientar aqueles que estão sob a sua tutela, fornecendo a eles as instruções necessárias, mas também fornecendo a eles valores, exemplificando nas suas condutas a sua responsabilidade enquanto professores, estamos ajudando na formação de um mundo melhor. Então, ao invés de perguntarmos o que mundo estamos deixando aos nossos filhos, devemos perguntar que filhos estamos deixando para o mundo, que contribuição estamos dando para um mundo melhor? Essa é a pergunta que devemos fazer. Os nossos governantes estão cumprindo os seus papéis? E se não estão, nós como indivíduos não temos que honrar o nosso voto e fazer as escolhas adequadas, de tal forma que nós possamos cada vez mais termos governantes melhores, para que tenhamos mundo melhor? O mundo melhor passa pela melhora do indivíduo. Quando um homem se levanta, nos diz Divaldo Pereira Franco, o mundo, se a humanidade e o mundo levantam-se com ele. Então, se queremos melhorar o mundo, construamos esse mundo melhor, construindo dentro de nós e construindo à nossa volta. Cada um é responsável. Escolhendo melhor as nossas ações e pautando principalmente as nossas ações nos ensinamentos de Jesus.
Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, bem-vindo ao quadro Espírito Jovem. Neste quadro, nós procuramos sempre abordar os temas relacionados à educação, os mais variados temas que possam proporcionar uma reflexão sobre os nossos hábitos, já que, segundo Kardec, educação é conjunto de hábitos adquiridos. Nós estamos trazendo aqui, para essa reflexão, neste bloco, uma informação de um relatório que foi feito por afiliados da ONU e da OCDE europeia, mais de uma centena de representantes das grandes empresas mundiais, pesquisadores, cientistas, que tiveram a incumbência em 2010 de projetar o mundo para 2050. Portanto, uma projeção de 40 anos à frente. E a lógica desse relatório ficou intitulado como o relatório Visão 2050. Ele já pode ser encontrado traduzido para o português nas redes sociais, na internet de maneira geral. E a nossa proposta aqui, convidando os amigos, é fazer um resumo rápido deste relatório, comparando, evidentemente, com as mensagens da doutrina espírita, para que nós percebamos, num primeiro momento, o quanto a doutrina espírita é avançada e foi avançada das informações que já lançadas ao público já há mais ou há quase 2 séculos atrás. O relatório diz e traz as informações a respeito da educação, da saúde, do consumo, de hábitos do ser humano, preparando ele para este mundo que virá em 2050. Em resumo, ele diz: é preciso que mudanças radicais sejam feitas, pois no atual ritmo de consumo, no atual ritmo de vida do ser humano, com seus hábitos atuais, não há como ter um mundo equilibrado e sustentável para as próximas gerações. E quando falamos próximas gerações, estamos falando daqui 40 anos. É rápido. Nossos filhos viverão esse ambiente. Nós viveremos esse ambiente. O relatório traz informações que são cruciais e quando ressalta a importância da mudança radical de costumes, não é uma mudança externa, exterior, para que outros façam, para que os países desenvolvidos proporcionem. Não. A mudança é lançada para um convite interno, íntimo. Nós temos que mudar radicalmente alguns dos nossos hábitos, sob pena de não termos um planeta sustentável, de não termos capacidade de viver bem e plenamente em 2050. A proposta rápida é que nós possamos ler alguns trechos do relatório Visão 2050, comparando com algumas afirmações exaradas em O Livro dos Espíritos na doutrina espírita. Se não, vejamos. O relatório diz, entre outras coisas, sobre viver bem, no capítulo Viver Bem. Se tivermos a capacidade de liderar o processo com decisões integradas aos interesses coletivos, esse fantástico contingente populacional poderá viver bem, com comida suficiente, água limpa, saneamento, moradia, mobilidade, educação e saúde, para gerar bem-estar dentro dos limites do planeta. O relatório diz que nesse nosso modelo atual de hábito de consumo, de hábito de vida, nós precisaríamos de 2,3 planetas Terra para dar conta de toda a nossa ganância, nossa avidez por ter as coisas, por consumir as coisas. A ganância das empresas em criar produtos, lançar produtos, vender produtos e obter lucros através disso. Comparando isso, por exemplo, com a questão 793 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? A resposta dos Espíritos luminares é: vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantadas por teres feito grandes descobertas e invenções maravilhosas. Porque estáis melhor instalados e melhor vestidos do que os vossos selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando houverdes banido da vossa sociedade
os vícios que a desonram, e quando passares a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. A proposta dessa reflexão, ainda que rápida, é comparar um relatório feito por cientistas, muitos deles ateus, não há nenhum religioso participando dessas informações, empresas, pensadores, e nós veremos que eles apontam um rumo numa direção ou numa tendência que está completamente em acordo com o que pede e solicita a doutrina espírita para todos nós. Quando ela pede, quando ela exalta, quando ela convida, quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça, relembrando as palavras do nosso irmão maior, Rei Solar, Jesus, estamos afinados com as tendências que o mundo mesmo está descobrindo. Ou mudamos radicalmente nossa postura, nossos hábitos frente à vida, ou nós não teremos uma condição de vida plena para todos daqui a pouco menos de 40 anos. O relatório fala sobre uma nova sociedade, dizendo: ajudar a construir uma nova sociedade rumo às novas tendências de sustentabilidade, trabalhando conjuntamente todos, líderes políticos, sociais, nesse objetivo, o que significará novas parcerias entre empresas, governos e sociedade civil. E nós comparamos isso com informações da doutrina espírita. E aprendemos lá na questão 780, quando Kardec pergunta sobre como é que o progresso intelectual pode engendrar, proporcionar o progresso moral. E a resposta dos Espíritos Luminares é: fazendo com que ambos possam ser distinguidos. A inteligência, ela é capaz de distinguir entre o bem e o mal. E quando nós temos essa noção e optamos pelo caminho do bem, nós então alavancamos o progresso moral. Isso está de acordo com esses pensadores, dizendo que o mundo precisa ser mais equilibrado, mais co-irmão. As parcerias têm que ser feitas visando o bem coletivo, o bem de todos e não o bem individual. Vejamos, meus amigos, que são informações, repetimos, que o mundo da academia, o mundo acadêmico, o mundo científico, o mundo empresarial dos negócios já reconhece, em sua maioria e com grande força, que é preciso que nós entabulemos mudanças radicais em nossas vidas. E a doutrina espírita pede para o espírita e conceitua Kardec como sendo verdadeiro espírita, se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços em que ele faz e empreende para domar, para dominar suas más inclinações. O relatório trata também da questão do consumo, dizendo que o desejo por produtos e serviços que melhorem a vida é universal. Todos nós queremos mais produtos e serviços, mais qualidade. As pessoas só mudarão seus estilos de vida por algo melhor. Os produtos e serviços deverão satisfazer, portanto, dois conjuntos de necessidades: serem sustentáveis, não agredirem o meio ambiente, não agredirem a cadeia de valor, os funcionários sendo bem tratados, os funcionários de toda a cadeia de valor, até as primeiras instâncias, nos países mais simples, todos eles vivendo de maneira equilibrada, com preço justo, com comércio justo e, mesmo assim, com produtos que sejam tecnologicamente mais avançados. E nós entendemos, na doutrina espírita, na questão 715 e 716, Kardec pergunta: a natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Os espíritos respondem: sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou limites de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Kardec retorna a pergunta sobre o supérfluo necessário e os espíritos nos ensinam que nós devemos viver com o necessário, de maneira simples. Isso não quer dizer que sejamos contra os avanços que são necessários, são úteis para uma nova sociedade, mas é um chamado para que mudemos de atitude, que nós valorizemos empresas e marcas que respeitem seus funcionários, que respeitem suas comunidades, que respeitem o meio ambiente. E assim nós vamos engendrando um mundo melhor. A pouco e pouco, vamos melhorando a nossa conduta íntima. Um novo olhar sobre nossas posturas, sobre nossos hábitos, é fundamental
para que a vida retorne a ter um equilíbrio necessário e fundamental para a felicidade plena de todos. Nós temos ouvido muitos companheiros, na maioria de outras crenças, de outras religiões, dizendo, escrevendo, falando em televisão, que nós, os espíritas, não acreditamos na Bíblia, que nós não seguimos a Bíblia. Ora, eu poderia adiantar, do ponto de vista pessoal e doutrinariamente, que nós acreditamos na Bíblia, sim, mas na parte nova, no Novo Testamento, porque foi isso que Jesus nos mostrou, foi isso que ele nos disse, que não veio para destruir as leis de Deus, e os profetas, os médios da antiguidade, que disseram coisas sustentadas pelos benfeitores, que falaram através deles, por meio deles, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nós temos reservas com relação ao Antigo Testamento. Nós não podemos dizer que aceitamos a Bíblia por inteiro, porque nós temos muitas reservas, os espíritas, com relação ao Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento, repetimos, aí tirando as leis de Deus e o dizer dos profetas, é um amontoado de preconceitos. É uma fonte, hoje, risível, irracional, de preconceitos inaceitáveis. Veja, Jesus mostrou o quanto a vingança é perniciosa, é prejudicial à nossa vida mental e física. E, no entanto, nós encontramos em Êxodo 21, Moisés pregando a vingança. A pena de talião, a lei de talião, do olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, e assim vai. Como é que nós podemos aceitar o Antigo Testamento que nos fala em matança, em sacrifício de animais, que são seres inferiores, nossos irmãos criados por Deus? Como está lá no Levítico, no capítulo 1, mandando esfolar, matar bezerros, carneiros, pombas e tantos outros para agradar a Deus. Deus não é tão pobre assim, precisando desse tipo de agrado. Deus quer o nosso comportamento modificado. Mas essa prática vem da antiguidade, hoje praticamente extinta, por culpa dos preconceitos, por culpa do que a Bíblia, na sua parte velha, no Antigo Testamento, prega. Vejam o terrível preconceito que existe contra a mulher. Como é que nós podemos aceitar isso nos dias que correm? Quem é que me explica e que me tire a razão? Eu peço que me escreva, que mande para cá, para que a gente possa responder. Veja o preconceito absurdo contra as mulheres, nossas irmãs, que hoje provam, em muitas situações, serem mais inteligentes, mais amorosas, tendo sentimentos mais elevados do que os homens. E, no entanto, está lá no Levítico, que a mulher, quando dá luz a uma criança, a um menino, desculpe, ela é impura por 7 dias e precisa se purificar ao longo de mais 33 dias. Isso quando a mulher gera um homem. Se a mulher, para Moisés, se essa mulher gerar uma outra mulher, uma menina, ela é duplamente impura. Olha que absurdo. Só porque gerou uma mulher, ela é duplamente impura. Então, ao invés de ser impura 7 dias, ela é impura por 14 dias. Ao invés de ficar 33 dias se purificando, ela tem que ficar 66 dias. É um tremendo preconceito, inaceitável. E, no entanto, isso está lá no Antigo Testamento. A gente não pode aceitar. Como o assassínio dos cananeus. Quem pegar o livro de Números de Moisés, está lá no capítulo 21. A matança, em nome de Deus, dos nossos irmãos cananeus naquele período. E o que é pior, no capítulo 31 do livro Números, desse mesmo livro, há algo de execrável, de inaceitável. Isso eles não falam, mas está lá. Deus pede a Moisés que mate os medianitas, incluindo as mulheres e as crianças. Olha aí, Deus se materializando para Moisés e pedindo que mate os inimigos dos hebreus, os medianitas, incluindo as mulheres e as crianças. Um assassinato em massa, isso não tem absolutamente
cabimento, de forma alguma. Isso é a pregação do assassinato, da pena de morte, que hoje as sociedades todas execram. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento o uso de paramentos para os sacerdotes. O que são paramentos? São roupas especiais. Então, lá está no Antigo Testamento, como a gente vai encontrar no livro Êxodo, no capítulo 39, os sacerdotes vestindo linhos, púrpuras, que eram tecidos caríssimos na época. Esse dinheiro poderia ser empregado nos pobres da própria sociedade hebraica, mas eles eram obrigados a usar roupas de linho, de púrpura, e o que é pior, tecidas a fio de ouro. Ora, quem é que faz isso hoje? Eu já tive a oportunidade de perguntar a um detrator do espiritismo se lá o sacerdote ou o pastor das suas crenças, das suas igrejas, se vestem dessa maneira. Não se vestem. Botam ternos, às vezes simples, outras vezes alinhados, mas terno. Não botam roupa de linho, de púrpura, muito menos tecida a ouro. Então, como é que eles dizem que nós não seguimos a Bíblia? Nós seguimos sim, só não seguimos naquilo que está errado, naquilo que pode ter valido para uma época, há 3.200 anos atrás, mais ou menos, mas para hoje não vale absolutamente nada. O preconceito prossegue contra a mulher. Diz que o homem foi criado à imagem de Deus. Vejam só, o homem criado à imagem de Deus. Mas a mulher não. A mulher parece até que debochadamente foi tirada de uma costela. Isso é uma prova de insignificância para a mulher, para nossa irmã, que tem o mesmo valor, como diz a doutrina espírita, para Deus, como tem o homem. Está lá em Gênesis, no capítulo 2. Ela foi criada de uma costela. Isso é um absurdo. Foi por isso que Jesus diz claramente que ele não vinha combater a lei de Deus, nem os profetas. E foi por isso, inclusive, que ele foi crucificado, barbaramente crucificado, porque ele pregou as leis de Deus, ele vivenciou as leis de Deus, ele mostrou a importância dos profetas. Ele era para ter sido respeitado, porque ele não fez nada, absolutamente nada, que a parte boa do Antigo Testamento pedia. Ele seguiu rigorosamente o que ali está. Ele foi o Messias enviado, como diz claramente Isaías, que viria debaixo de sofrimento, de lutas, que não responderia nada, absolutamente nada, não daria um gemido, uma reclamação, que deixar-se-ia levar para o matadouro, mas que os interesses de Deus prosperariam em suas mãos quando ele morresse. E, no entanto, nada disso foi considerado. Está lá dito isso. Ele não seria um príncipe como os hebreus esperavam, muito menos montado num cavalo, trazendo numa lança a cabeça do inimigo, não. Ele seria um mestre de amor, de bondade, e o crucificaram exatamente por isso. Ora, um absurdo. Jesus não poderia nunca ter sido morto, muito menos de forma humilhante como foi, porque ele não fez outra coisa que não fosse realmente seguir as leis de Deus. Que isso nós vamos encontrar no Novo Testamento. Não se encontra uma única passagem no Novo Testamento, por inteiro, alguma coisa que suscite violência. Pelo contrário, ele até adverte. Jesus advertiu Pedro para não lançar a mão da espada. Paulo mostra que tudo que nós fizermos de mal, de errado contra os outros, isso vai ser cobrado. Numa resposta que ele deu aos Gálatas. Aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Jesus recuperou a imagem da mulher, falando para atirar a primeira pedra daqueles companheiros hipócritas, mentirosos, que queriam apedrejar a pobre prostituta, esquecidos de que a prostituta é uma agente passiva da maldade humana, que o agente ativo é o homem quem prostitui a mulher. O homem deveria ser apedrejado também na concepção dele, mas eles não faziam porque sentiam a parte mais forte, porque a mulher era vítima de preconceito, e Jesus recuperou. De Maria Madalena, ele tirou 7 demônios, 7 diabos, 7 espíritos perversos, e Maria Madalena deu exemplos maravilhosos de amor ao próximo, seguindo os exemplos de Nosso Senhor. Então vejam como Jesus foi bondoso ao extremo. E ele, então, no auge da sua dor, no alto da cruz, ele entregou a sua mãe a João. Ele teve tanta preocupação naquele momento de dor, de proteger a própria mãezinha, mostrando o quanto ele respeitava as mulheres, a partir de sua própria mãe. E então, foi por isso que João cuidou dela até o fim, lá naquela pequena cidade, ali junto ao Mediterrâneo, na parte leste, na cidade de Éfeso. Enfim, Jesus prestigiou ao máximo
as nossas irmãs, como derrubou todos os preconceitos que nós encontramos no Antigo Testamento. E nós precisamos meditar seriamente se queremos verdadeiramente, em nome de nosso Senhor, em nome de Deus, caminhar em favor de uma sociedade melhor, mais justa e mais amorosa.